Estamos iniciando pela Cultura FM 87.9 pelas redes sociais, mais uma edição do programa Papo Reto, com apoio cultural de Imóveis Irati, tradição e qualidade, na Avenida Getúlio Vargas e produção de Martini, escritório de ideias. Hoje conosco a deputada federal Leandre Dal Ponte, uma das mais votadas no último pleito, e em Irati foi a mais votada. Prazer tê-la conosco aqui na Cultura FM e também nas redes sociais. Prazer é meu e principalmente a honra que a gente tem e o compromisso que a gente tem também de ter sido tão lembrada na eleição, né? Acredito que a gente, naquele momento, representava uma esperança das pessoas que depositaram seu voto e confiança em mim, que a gente pudesse representar a cidade, não simplesmente aquele eleitor, né? Porque acredito que todas as pessoas que votam, elas estão assinando um cheque em branco para que você represente, né, os direitos dela, mas principalmente tenha uma representatividade da cidade no governo federal. Leandro, uma das piores doenças é o câncer. O sofrimento é muito grande da pessoa que tem a doença e também dos familiares. O teu trabalho na Casa de Apoio em Curitiba, um trabalho fabuloso, na casa que você criou, você acredita que isso realmente impulsionou a tua campanha para chegar à Câmara dos Deputados? Não, eu acredito que conhecer a realidade dessas pessoas que sofrem fizeram com que eu entrasse para a política. Porque, quando eu fui para Curitiba, eu fui movida pelo desejo de fazer com que as pessoas pudessem ter um atendimento mais humanizado. Porque, até então, antes de existir a Casa de Apoio Ideal, existiam outros locais que prestavam serviço para as pessoas, mas a grande maioria das pessoas do Paraná, como eram poucos serviços, a maioria desses serviços eram casas familiares, né, que acabavam atendendo algum conhecido, algum parente. Essas pessoas viviam num perambular entre rodoviária, hospital, albergue, casa de parente e tal. E eu fui com a ideia de criar uma mistura de pensão com rodoviária. Mas com um serviço completo de alimentação, transporte, hospedagem, né? Para que a pessoa tivesse o mínimo de condição e apoio para continuar no tratamento. Porque eu fui secretária de saúde e vi muitos pacientes desistirem do tratamento. Por quê? Porque elas estão longe de casa, na maioria das vezes sozinhas, enfrentando o pior momento da vida delas. E muitas vezes sendo mal atendida, maltratada, né? Tendo um serviço precário. E eu fui para Curitiba com essa ideia. Mas, durante os 10 anos que eu fiquei na administração da casa, eu também pude perceber o seguinte, que de nada adiantava eu fazer todo aquele trabalho se as pessoas não tinham acesso ao tratamento. Porque ninguém ia para Curitiba para comer bem, para dormir bem ou para passear. As pessoas iam para Curitiba porque estavam doentes. E elas precisavam de atendimento. E oportuno, né? E, infelizmente, hoje, não adianta a gente dizer que o sistema é ótimo e que ele funciona. A gente sabe que tem problemas sérios e urgentes para serem resolvidos, né? E a gente só se dá conta disso, sabe quando? Quando a gente fica doente. É verdade. Quando a gente precisa usar a saúde. Então, foi nesse momento que eu me encontrei numa encruzilhada e tive que decidir. Ou eu fechava os olhos e continuava acreditando que só prestando um serviço lá dentro da Casa de Apoio eu já fazia a minha parte, ou eu lutava por essas pessoas. E eu fiz essa opção em 2010 ainda, quando fui candidata pela primeira vez. Conhecendo um pouco mais a deputada federal, Leandre, foi secretária de saúde em qual município? No município de Saudades, Iguaçu, quando eu tinha 19 anos de idade. Apenas 19? A cidade tinha 4 anos só de emancipação. Estava no início do segundo mandato e não tinha médico, não tinha hospital, não tinha enfermeira, tinha apenas uma auxiliar de enfermagem e os demais profissionais não tinham formação. E ganhou, né, uma secretária quase que juvenil, que não entendia nada de saúde, mas eu podia não saber, naquele momento, como fazer, né, para atender, assim, para resolver os problemas da saúde, né, da cidade. Mas eu sabia o que era usar. Eu sabia o que era usar por quê? Porque eu sou filha de um pedreiro, a minha mãe lavava roupa para fora na época, e nós somos em 11 irmãos. E qual é a sua formação, Leandro? Eu sou engenheira civil agora. Nada a ver com a saúde. Mas tudo a ver também, né? Porque o engenheiro é, antes de mais nada, um grande sonhador, né? Porque só porque alguém sonhou em atravessar um rio com uma ponte que ela foi possível. Com certeza. Às vezes o coração supera, né, a formação. Com certeza. Esse que é o grande detalhe, realmente. A Leandra é natural de onde? Eu sou de Chopinzinho, no sudoeste do estado do Paraná.
Mas você tem uma empresa, tua família possui uma empresa aqui em Irati, né? Na verdade, eu e meu marido e mais 2 sócios temos a Benedita, que é um restaurante situado na BR-277. Agora eu vou fazer uma propaganda com a melhor comida caseira, né? É um ponto de parada de ônibus que a gente tem. Hoje, um empreendimento que tem o projeto de 4.000 metros quadrados, já tem mais de 70 funcionários. Então, ele atende 24 horas, onde funcionava o antigo corintiano. Sim. Tu deve saber onde Sim. que fica, né? Com certeza. E é nosso lá desde 2008, quando nós compramos, adquirimos o seu corintiano. E também nasceu um sonho ali de fazer uma grande parada e, graças a Deus, a gente vê a cada dia isso se concretizando com muito trabalho, dedicação, né? E acreditando em Irati. Com certeza. Eu estou te chamando de você, Claro. até porque aqui um Papo Reto é um programa informal. E Geralmente costumo chamar deputados, deputadas, de senhor, senhora. Aqui é um pouco diferente, Que bom. por ser realmente um papo reto. Você sempre teve assim, essa naturalidade? Sim. Eu sempre digo para as pessoas que tomara que gostem de mim, porque eu sou o que tu está vendo. Comigo tu nunca vai ter surpresa. Já teve contato com o prefeito de Irati? Já. Uma das primeiras visitas que eu fiz depois de assumir foi ao prefeito de Irati, porque eu acredito que é muito importante, porque queira ou não queira, para mim, a administração municipal significa quem administra todos, né? Com E certeza. para todos. Então, a gente acredita muito que a administração municipal tem interesse no nosso mandato, né? Nas coisas que a gente pode, assim, buscar também para o município e proporcionar para o município. Nós temos aqui, Irati, um problema relacionado à Mata do Gomes. Estavam tentando desmatar, até o Leandro Ditzel, que está acompanhando aqui a gravação, é um dos ambientalistas aqui da cidade, uma pessoa ligada ao meio ambiente, foi um dos que mais lutou para tentar, um dos que mais lutaram para tentar impedir o desmatamento. Você chegou a conversar com o prefeito, apresentar algum tipo de emenda, algum tipo de trabalho para adquirir aquela área da Mata do Gomes, para que ela não seja devastada? É que, assim, o governo federal não tem recurso para aquisição da área, né? Não, a gente não encontra em nenhum tipo de programa do governo federal esse tipo de financiamento, de recursos. Teria que ser um recurso municipal. Até porque o direito de propriedade ele não tem como ser passado por cima. Não tem como. O terreno é da iniciativa privada, eles são donos daquilo, né? E seria muito bom manter aquela mata aqui na cidade. Acredito que hoje ainda esteja em vias de embargos, né? Cessou, inclusive, o corte e tal. Porém, é necessário de recursos para fazer a aquisição daquela área, né? Onde o município tem o poder de desapropriar desde que tenha a condição de pagar por isso, né? E eu realmente não conheço a situação das finanças do município, né? Mas tenho certeza que a Câmara de Vereadores há de conhecer, né? E também deva estar envolvida nesse processo, porque a gente, por mais que tenha interesses ambientais e queira lutar, chega uma hora que assim a gente tem muitas limitações, principalmente quando se trata de uma área privada que recebeu uma licença, porque ele não começou a fazer também sem licença, né? Então, é claro que tudo é questionável, e foi isso que aconteceu, foi todo o questionamento disso. Mas eu também acredito que há interesse, o que é mais importante é o seguinte, há interesse também dos proprietários, até onde eu sei, né? Há interesse também que a área permaneça, né? Para isso, precisa ter esse recurso para comprar. Mas, infelizmente, na época que o pessoal aqui de Irati me procurou, e eu fui verificar, né, junto ao governo federal, ao Ministério do Meio Ambiente, a gente não conseguiu vislumbrar nenhum tipo de programa dentro do governo federal que pudesse adquirir essa área para ajudar o município. Teria que ser recursos do município, né, ou do Estado. Leandra, você se posicionou favorável à terceirização. Então, eu vejo o seguinte, hoje, tudo que não tem legislação cria 1.500 tipos de interpretações, não é verdade? Sim. Então, claro que tem razão quem fala mal da terceirização, porque o que acontecia? O motivo que levava um empresário a terceirizar era o seguinte, era se livrar de responsabilidade fiscal, trabalhista, previdenciária.
inventavam umas empresas fantasmas, terceirizavam grande parte dos trabalhadores e depois quebrava essa empresa e essas pessoas ficavam na mão. Na prática já existia terceirização. Sim, claro, mas não existia nenhum tipo de regulamentação. Aham. Né? E acontecia isso. Essa é a realidade que acontece até hoje. Né? Ainda acontece assim. Se terceiriza o quê? Se terceiriza os problemas, digamos o seguinte. E quando uma empresa dessa quebra, aonde que o trabalhador vai buscar seus direitos? Se aquela que subcontratou, né, terceirizou o serviço, ela não tinha nenhum lugar na lei que dizia que ela era solidária. Ela era subsidiária. Até você conseguir um entendimento, aí o Supremo Tribunal fez uma súmula, né, porque começou a haver muita demanda. Mas não é o Supremo Tribunal, nós não temos que ser regido por súmula, nós temos que ser regido por regulamentação. E essa regulamentação tem que ser feita pelos legisladores. Você não defende que essa terceirização também possa chegar no setor público, possa melhorar também o atendimento em alguns setores? Só para concluir. Aí o que acontece? Quando o projeto de terceirização veio para a Câmara para ser votado, por que eu fui favorável? Porque, muito diferente do que as pessoas dizem, que é tirar direito dos trabalhadores, é garantir direito. Sabe por quê? Porque agora, a partir do momento que a terceirização começar a valer, que ela ainda precisa passar pelo Senado e precisa passar pela sanção presidencial, o empresário que quiser terceirizar, ele vai ter direito de terceirizar. Porém, ele tem que saber que ele é responsável por tudo, junto com a empresa terceirizada. Então, acabou esse negócio de ficar criando empresa laranja só para terceirizar o problema, na verdade. Então, o empresário sério só vai terceirizar com uma contratada séria. Por quê? Porque ele sabe que a responsabilidade também é dele. A questão da terceirização do serviço público, eu acho que merece uma discussão à parte. Eu não sou favorável a terceirizar qualquer parte do serviço público, até porque eu acho que isso é inconstitucional. Algumas coisas que possam ser terceirizadas e tragam melhorias ao serviço público, eu acredito que sim, mas isso tem que haver um debate em separado. Eu junto. Porque uma coisa é uma realidade de uma empresa privada, outra coisa é uma realidade do setor público. São coisas extremamente distintas que têm que ser tratadas de forma separadas, porque elas são diferentes. Nesse momento, qual é a sua principal luta na Câmara dos Deputados? Como eu te falei, foi a saúde que me levou para a política. E eu tenho trabalhado, antes de eu entrar, inclusive, a questão assim, é comum você encontrar pessoas que estão há 1 ano na fila esperando uma consulta ou uma cirurgia. Tu conhece pessoas assim? Muitas. Muitas, exatamente. O que acontece? Quando a pessoa precisa de uma consulta especializada, quem deveria atender ela é o Estado, não é mais o município. Mas o Estado diz que não tem recurso porque a União não repassa. E a União diz que repassa, em vez de repassar para o município, repassa lá para o Estado, repassa lá para o município. E vira-se um tal de joga para lá e para cá, que, no final das contas, quem é que sofre? O cara que está em casa numa cama. Verdade. O cara que precisa. Então, a gente lá no Legislativo não tem o poder de executar a política, né, pública de saúde, mas a gente pode legislar sobre ela. E o que nós estamos fazendo? Hoje, o país está numa discussão sobre o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, para quem não sabe, é mais ou menos assim, para simplificar. Tudo que se arrecada de impostos e a divisão desse dinheiro. Quanto que vai para o Estado, quanto vai para o município e quanto fica no governo federal. E está sendo discutido essa divisão, porque foi feita há muito tempo e já não condiz mais com a realidade. E eu tenho lutado para que entre dentro do Pacto Federativo um Pacto Federativo da Saúde, para que diga quanto que o município tem que pôr de dinheiro na saúde, quanto que o Estado tem que pôr e quanto que a União tem que pôr. E qual é a responsabilidade de cada um deles. O que o município tem que fazer e até onde que ele vai. A partir dali, o que o Estado tem que fazer, até onde que ele vai, e o que a União tem que fazer. Sabe por quê? Porque lá atrás, no passado, todas essas consultas de especialidades, quando foi criado o SUS, e todos esses internamentos, o município tinha todo esse dinheiro na mão dele. E ele deu para o Estado administrar. E hoje ele tem que ficar lá com o Pires, implorando para conseguir, entende? É mais ou menos desse jeito. Então, a gente precisa dar clareza. E isso a gente pode fazer em forma de lei. Deus ajuda que a gente consiga. Eu tenho lutado muito para isso. Uma outra coisa que eu tenho trabalhado bastante, e que foi um compromisso
que eu assumi é em fazer com que a saúde chegue mais perto das pessoas. Através do Pacto Federativo, com certeza, a gente vai conseguir alcançar isso se a gente conseguir a aprovação, né, desse entendimento que eu tenho, que a gente consiga convencer os demais deputados que tenham também esse entendimento. E, em especial, aqui em Irati, é a questão da oncologia, que você abriu a entrevista falando de câncer. É só quem passa por isso que sabe a dificuldade que é. Mas não é simplesmente eu dizer assim, vamos abrir um hospital do câncer em Irati. Não é esse o problema. Nós precisamos viabilizar as coisas para Irati. E eu tenho feito um trabalho grande de pesquisa, de conversa, de negociação com as autoridades estaduais, com o Ministério da Saúde, para ver a viabilidade da gente poder trazer o tratamento da área de oncologia para Irati. Você acredita que Irati já comporta uma clínica de oncologia? Assim, eu não acredito que seja, de início, um hospital, né? Eu acredito que a gente precisa dar alguns passos antes. Mas muitas ações não precisaria, de repente, o paciente fazer 200 quilômetros. E, de repente, quase que todos os dias. Saindo 2 da manhã de ônibus. É uma então, situação mas, terrível. assim, eu sei que isso é algo que assim, chama a nossa atenção e a nossa responsabilidade, e eu tenho me empenhado, mas a questão da saúde é algo complexo, não é simples, né? É algo complexo que envolve pactuação, envolve governo do Estado, envolve o Ministério da Saúde, e eu tenho trabalhado nisso. E eu quero, um dia, poder olhar para trás e dizer, olha, que bom que a gente conseguiu, junto com a comunidade de Irati, fazer alguma coisa que pode ajudar, até porque hoje, tanto eu quanto você, estamos do lado de cá do balcão. A gente não sabe o dia da manhã. Amanhã a gente pode estar na situação dessas pessoas. Estamos com o tempo extrapolado. Obrigado pela presença, deputada Leandre Del Ponte. Tem o domínio da palavra, me deixou impressionado. Eu gostaria de poder vir mais vezes. Será que sou convidada? Com certeza. Então, aqui estarei. Um forte abraço a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Obrigado pela oportunidade. Quero dizer para vocês e para todos os ouvintes que o nosso gabinete está de portas abertas e que esse mandato não é o meu mandato, é o nosso mandato. E eu espero sugestões, críticas, dúvidas. Façam o que for necessário, mas não me abandonem. Fiquem comigo, a gente junto vai poder construir uma cidade muito melhor. Nova edição do Papo Reto na sexta-feira com apoio cultural de Móveis Irati. Tradição e qualidade na Getúlio Vargas e produção de Martini Escritório de Ideias.